Pronto, vamos continuar então nossa parte final deste assunto. Logo mais vocês terão atividades, né? Eu estarei falando com vocês, tá bom? Então, nós paramos na questão da revolta dos irmãos Beckman, o Beckham, que eu acabei, finalizei, né? Dizendo por que houve essa revolta. Bom, deixa eu fazer uma observação bem rápida. Talvez você esteja assim dizendo, professora, mas por que uma cidade e outra cidade? Por que Pernambuco? Por que Maranhão? Então, são cidades, gente, que faziam parte do Brasil e fazem parte do Brasil, mas naquele período ainda estava sob o domínio português e espanhol, depois é que fica sob o domínio português só. E eram problemas que estavam acontecendo, ocorrendo por causa da sociedade que nós vivíamos e porque ainda não éramos independentes e ainda nós estávamos nos descobrindo em tudo que você pensar, financeiramente, politicamente e a questão educacional também, tá? Aí o que acontece? Nós vamos falar agora sobre a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, ela vai ocorrer em Olinda, né? Na região ali de Pernambuco, tá? O que vai acontecer? Eu falei Olinda porque eu explico já por quê, Olinda e Recife. Após a expulsão dos holandeses, porque os holandeses serão expulsos de fato e dessa vez definitivamente, nós temos os holandeses nas regiões brasileiras durante um tempo, eles chegam, depois são expulsos, eles vêm, são expulsos e por último eles são expulsos de fato, né, que é essa última vez aqui. Quando os holandeses são expulsos, então nós vamos... a nossa economia vai estar mexida. Por quê? Porque os holandeses tinham trazido propostas para, por exemplo, a região de Pernambuco, né? As propostas seriam para melhorar financeiramente o Brasil, certo? Mas eles são expulsos. Então, o que acontece? Nós vamos ter, então, depois dessa expulsão, nós vamos ter na região de Pernambuco, em regiões e lugares ali, nós vamos ter alguns problemas. Quais são os problemas? Os problemas financeiros ainda, porque vêm as propostas para resolver, mas elas não permanecem, certo? Lembrando que a sociedade majoritária, a sociedade maior, quem que era, professora? Era os donos de engenhos, né? Os coronéis, né? Os latifundiários. Então, as classes menores ou classe maior, mas que não tinham muito dinheiro, elas não podiam decidir muita coisa, tá? Nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, em Olinda, nós temos os latifundiários. Quem eram os latifundiários? Os latifundiários eram os ricos de famílias tradicionais, e aí eles vão ter problemas, por quê? Porque a mão de obra escrava vai estar decaindo, vai estar com alguns problemas, né? Visto que a gente tinha jesuítas também em regiões do Brasil não concordando, por exemplo, lá no Maranhão, não concordando com a escravização de uma outra mão de obra que havia, certo? Bom, enfim, nós temos então em Olinda essas pessoas que moravam lá. Olinda era, portanto, naquele período, Olinda era a capital de Pernambuco. Depois disso, aí nós vamos ter então Recife. Recife, quem mora em Recife? Recife, quem mora serão os novos ricos que surgirão. Esses novos ricos eram comerciantes e eles não vinham de linhagem nenhuma de família tradicional, tá? Então nós temos Olinda, capital, família rica, os tradicionais, os latifundiários, e Recife, que era o bairro, os novos ricos que surgiriam, ok? A partir de quando? A partir dos holandeses, porque houve esse desenvolvimento com a questão da ajuda dos holandeses. Esses novos ricos eram os comerciantes. Bom, haverá um problema aí, por quê? Porque os novos ricos moram no bairro de Recife e por conta disso os latifundiários lá de Olinda começam a ficar despeitados, né? Opa, o que está acontecendo aí? Né? Eles estão crescendo demais, né? Começa assim a levantar os olhos, aquela coisa de despeita, tal. Então, e professora, por quê? Porque era perigoso. Se o bairro se destaca mais do que a capital, então quem está de fora olhando, no caso de fora, entre aspas, seria Dom João VI. Então vai começar a dizer assim, poxa, o bairro se desenvolve melhor financeiramente falando, então a gente tem que investir no bairro. Gente, era tudo que Portugal precisava para continuar crescendo. Então, se há um bairro que faz isso, então vamos colocar os olhos, vamos investir no bairro. E o que acontece no final? Vai haver essa guerra entre os novos comerciantes, os novos ricos, que são os comerciantes de Recife, e
com os latifundiários que era lá de Olinda. Então, bairro e cidade se enfrentam, bairro e capital se enfrentam, certo? No final, o que vai acontecer? Olinda, que era o bairro, o Recife, desculpe, que era o bairro, será elevado ao posto de capital de Pernambuco. Por quê? Porque o comércio vai estar crescendo de forma acelerada. Quem vai crescer agora não é mais as famílias ricas, né? A questão das terras, agora vai ser o comércio crescendo, tudo se desenvolve. Então, pelo comércio crescer, Recife cresce e automaticamente vai fazer com que Pernambuco cresça também. Então, Recife vai ser elevado à capital, ao posto de capital, quanto Olinda, ela terá que abrir mão desse posto que era capital, ok? Esse será uma lei, criar um decreto criado por Dom João, e a partir daí, então, nós finalizamos, né, toda essa tensão, esses vários problemas. Pelo menos isso é em base. A gente sabe que tem muita coisa, mas dá para vocês terem uma noção até agora, tá bom? Cheiro para vocês, nos veremos então na próxima aula. Tchau!